Inferno, livro de um dos autores best-sellers mais famosos e mais lidos no mundo todo, Dan Brown, ele que já tem ao todo mais de 150 milhões de cópias vendidas pelo mundo, dentre diversos títulos famosos, como por exemplo O Código da Vinci, Anjos e Demônios, Ponto de Impacto, Fortaleza Digital e também Inferno. É sobre esse livro que você vai saber mais depois da vinheta. Muito bem, este livro, Inferno, publicado no Brasil pela editora Arqueiro, é uma das minhas obras preferidas do Dan Brown. Eu conheço todos os livros dele e posso afirmar que esse aqui é um dos mais ricos em história e também em mistério e fantasia. O texto do Dan Brown é muito interessante porque ele mistura fatos reais, mistura muita informação sobre obras de arte com a ficção. E mais uma vez ele repete aquela fórmula de sucesso que deu tão certo, que é de ter um personagem principal, que é o Robert Langton, um professor de história que acaba sendo um investigador, descobrindo ali as pistas e desvendando os mistérios, e repete aquela fórmula tradicional que a gente viu no Código da Vinci, também no Anjos e Demônios, dele sempre trabalhando ali ao lado de uma bela moça, né? A cada nova história, uma nova parceira de investigações, e claro, isso leva a gente a viajar junto com ele por vários locais e também a tentar descobrir aos poucos ali o que significa aquelas pistas que ele vai encontrando. Nesse livro a história começa basicamente assim: o Robert Langton está internado no hospital na Itália, ele é dos Estados Unidos, né? Acorda na Itália no hospital, não faz a menor ideia do que ele está fazendo naquele hospital e descobre que ele levou um tiro, ele está com ferimento na cabeça e descobre também que ele perdeu a memória recente, tudo que tinha acontecido nas 48 horas anteriores ele já não se lembra de nada. E aí entra então em cena a Sienna Brooks, que é a parceira do Langton nesse livro, né? Ela é uma médica que atende ele, ela já começa ali a ajudar ele logo nas primeiras cenas a tentar descobrir mais sobre o que ele estava fazendo ali. E de repente, né, como nada na história do Robert Langton é tranquilo, pacífico, entra em cena uma agente de uma organização, né, chamada de consórcio, que é a agente Vaenta, que vai até o hospital com o objetivo de matar o Robert Langton. Ela chega lá atirando, mata um médico e começa uma perseguição a ele. E rapidamente a história vai se desenvolvendo, o Robert descobre também que até o governo americano está atrás dele, e ele começa então a tentar descobrir por que estavam fazendo aquilo, né? E descobre também que ele tinha no paletó dele um objeto, que é um tubo, usado para transporte de cargas perigosas, né, de carga contaminante. Ele começa a tentar saber o que significa aquilo. E ele descobre que dentro desse objeto existe um mapa inspirado numa pintura específica que remete à obra do Dante Alighieri, que é aquela obra A Divina Comédia, que é dividida basicamente em 3 partes: o paraíso, o purgatório e o inferno. Então nessa pintura que ele descobre dentro daquele objeto que ele estava carregando, ele encontra a primeira pista e a Sienna Brooks decide então ajudá-lo nessa investigação. A gente vai a cada página, a cada capítulo, descobrindo coisas novas ali, pistas novas, né? E a gente nunca sabe bem onde aquilo vai dar, mas acaba que conforme o Langton vai encontrando ali as pistas, ele vai explicando e vai fornecendo para a gente algumas informações históricas, né, sobre pinturas, sobre textos antigos, sobre locais históricos. E uma coisa interessante é que a esposa do Dan Brown, ela é historiadora. Então é ela que faz boa parte da pesquisa. Embora o Dan Brown faça o roteiro, né, e escreva a ficção em si, os dados históricos, em grande parte, é ela que levanta para ele. O vilão dessa história é um geneticista, o Bertrand Zobrist. Ele é um cara muito preocupado com a questão da densidade populacional, o aumento, né, exponencial da população no mundo, e ele prevê que a raça humana vai entrar em extinção em 2 ou 3 gerações, né, no caso daqui no máximo 100 anos, pelo excesso de pessoas, pela grande quantidade de pessoas. Ele começou com dados de uma época em que o nosso planeta tinha 4 bilhões de habitantes. Hoje, segundo dados oficiais, são cerca de 7 bilhões de pessoas. Ele acredita que se o nosso planeta chegar numa população de 10 bilhões de pessoas, vai entrar num colapso natural, que é uma grande quantidade de pessoas existindo, precisando de comida, precisando de energia elétrica, precisando de água, e cada vez mais uma escassez natural desses recursos que vai causar, segundo ele, segundo essa previsão dele, uma catástrofe mundial.
que pode, claro, levar à extinção da nossa raça. E ele, como geneticista, ele tenta alertar as autoridades mundiais de saúde sobre essa questão, mas ele não é ouvido em lugar nenhum. E aí ele desenvolve então um vírus, que é justamente o que o Robert Langdon começa a procurar. Só que a história tem uma reviravolta muito interessante, que a gente no primeiro momento acha que a Sienna Brooks é amiguinha, parceira dele, né? Faz uma dupla ali, uma dupla fantástica com ele, e a gente acaba descobrindo que não é bem assim. Só que quando eu começar a falar sobre isso, eu vou colocar na tela aqui um alerta de spoiler, porque se você ainda não leu o livro, se você ainda não viu o filme, que está em cartaz no cinema, eu vou falar sobre o filme daqui a pouco, você vai saber os trechos desse vídeo nos quais eu vou falar, por exemplo, o final da história. Se você não quer saber, pula para outra parte mais na frente, onde eu não vou estar falando sobre essas informações, para você não ficar sabendo aí antes da hora, enfim, perder a graça ali do momento, né? O Inferno virou filme, né? Assim como já foi feito com o Código da Vinci e o Anjos e Demônios, o Robert Langdon é mais uma vez interpretado nas telas do cinema pelo excelente ator Tom Hanks. É engraçado que agora a gente não consegue mais ler o livro e imaginar o Robert Langdon com outra cara que não seja a cara do Tom Hanks. There's a switch. If you throw it, half the people on Earth will die. But if you don't, in 100 years, the human race will be extinct. You are humanity's final hope. I left you a path. The hardest one yet. Inferno will be at the end. Zobrist. American billionaire. He said someone needed to take action. He has left this map. Is this supposed to be a puzzle? See you can find. Zobrist created a plague. If a plague exists, do you know how many governments would want it? And what they'd do to get it? Without Professor Langdon, no one can find the virus. Don't trust anyone. Human lives are at stake. I just want to know that I'm on the right side. Let's get him. Now is the time. Today is our rebirth. Fui assistir o filme. Bom, eu vou falar do filme agora e é óbvio que eu vou fazer algumas comparações com o livro. Então, claro, vai ter spoiler, mas como eu falei, eu vou alertar você que está assistindo o vídeo de onde vai ter spoiler. Eu não entendo por que quando fazem as adaptações para o cinema, mudam tanta coisa na história original. Eu não sei se faz sentido um negócio desse. A história termina no livro de uma forma extremamente interessante, né, com grande parte da população infectada, e aí cabe à Organização Mundial da Saúde descobrir como reagir àquilo, né, o que criar para combater aquilo, e no filme simplesmente não acontece. E tem outra coisa também, o que acontece com a Sienna no final do livro? Vocês estão lembrados? Quando ela ia fugir, o Robert, claro, o herói da história, ele consegue convencer a Sienna Brooks a não fugir da polícia, não fugir das autoridades, e ir com ele ao encontro da doutora Elizabeth Sinsky e da equipe lá da Organização Mundial da Saúde. Como ela foi namorada do Bertrand Zobrist, ela sabe bem qual era o objetivo do namoradinho dela criando aquele vírus. E ela, como é médica também, ela conhece a forma ali uma forma que seria capaz de neutralizar o vírus, né? Então ela acaba ajudando naquilo. Ela se torna amiguinha da doutora Elizabeth Sinsky. O Robert e a Sienna se despedem numa cena muito interessante, na qual a Sienna dá um beijo na boca do Robert, né? A gente acha que ela vai namorar com o Robert. Só que ali no caso o Robert vai embora, ele volta, né, para Cambridge, e a Sienna fica amiguinha da Elizabeth Sinsky, trabalhando para a Organização Mundial da Saúde, ajudando, né, o pessoal da OMS a desvendar o vírus ali que foi, enfim, espalhado pelo mundo e infectou muita gente e vai deixar as pessoas estéreis. O que acontece com a Sienna no filme? Adivinha? Passou pela sua cabeça? Se você não viu o filme ainda? Se você viu o filme, você já sabe. Mas se você não viu o filme, tenta imaginar o que acontece com a Sienna. Né? Eu também não imaginava. Ela morre no filme.
Na hora que eu vi o corpo dela sendo retirado lá da lagoa, lá do palácio afundado, eu arrependi de ter ido ver o filme. Não consigo entender. Não consigo entender como é que o diretor do filme matou a Siena. Enfim, termina a história assim. Então é isso, se você gostou de mais esse vídeo aqui do canal Quatresia, não esqueça de deixar o seu curtir, compartilhe esse vídeo aí com seus amigos, né? Ajude a gente a espalhar essa mensagem sobre literatura e cinema nesse vídeo de hoje. E não se esqueça de se inscrever no canal para continuar recebendo as nossas atualizações. E você pode também seguir o canal Quatresia nas redes sociais. Nós estamos no Twitter, no Instagram e, claro, no Facebook. Siga a nossa fanpage, siga a gente no Twitter, até porque nas redes sociais nós estamos colocando conteúdos extras. Por exemplo, erros de gravação. Então, se você quer conferir os erros de gravação desse vídeo, passe lá na nossa fanpage, também no nosso Twitter, e veja se nós já disponibilizamos lá esse conteúdo para vocês. Então é isso aí, boa leitura de Inferno, veja o filme, comente, até a próxima. Tchau!